E já chamamos o nosso querido companheiro e amigo Afonso Chagas, lá de Minas Gerais, com a palestra A Educação para o Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, Afonso. Queridas amigas, queridos irmãos, amigos de Pietro Baldi, que nós possamos continuar nesta conexão saudável, de coração para coração, dialogando fraternalmente com aqueles ingredientes que devem definir o homem da nova era, numa espiral de evolução que toma a consciência como guia, estabelecendo o patamar de toda uma vivência superior, esperada, desejada, buscada, ansiada por todos nós. E que, como nós já vimos aqui, na palestra anterior da nossa irmã, ela era um anúncio na mente do nosso professor Pietro Baldi, que vem nos ajudando profundamente, todos nós. Nos momentos finais de Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação para o terceiro milênio. É o tema. Vamos ver o que nós falamos, né? Nos momentos finais de Jesus, da quinta para a sexta-feira, chamada da Paixão, em diálogo profundo de coração para coração com Simão Pedro, Jesus diz a Simão assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu orei por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Nós já estamos na fase da confirmação. Ele já fez a confirmação completamente. Nós estamos para chegar na confirmação. É o projeto, né, que temos nesse trabalho. Então, pensando dentro do processo para o nosso tema, para a nossa conversa, vamos resgatando alguns pensamentos de a grande síntese. Que sabeis do amanhã? É a pergunta de sua voz. Que sabeis da razão por que vos falo? Que podeis imaginar daquilo que o tempo vos prepara, vós que estáis imersos no átimo fugidio? Indispensável avançar, e mais que isso não vos seria possível. As vias da arte, da literatura, da ciência, da vida social estão fechadas, sem amanhã. Não tendes mais o alimento do espírito, e remastigais coisas velhas, que já são produtos de refúgio e devem ser expelidos da vida. Falarei do Espírito, e vos reabrirei aquela estrada para o infinito, que a razão e a ciência vos fecharam. São palavras anunciadoras de um novo ciclo. No dia, já sabemos agora, já sabíamos antes, fomos informados agora, no dia 24 de dezembro de 1931, o Espírito Sua Voz, ou aquela ideia, aquele conceito Sua Voz, aquela Nour, convida Pietro Baldi para o trabalho, no norte do planeta, na Itália. No dia 23, 2 dias antes, em Pedro Leopoldo, Emmanuel convidava Chico Xavier para um trabalho na Esfera do Sul, no mesmo ano, quase no mesmo dia, para esse trabalho de abrir horizontes para que pudessem confirmar os irmãos menores. Continuando as ideias iniciais, para avançar ainda, é preciso despertar, educar,
desenvolver uma faculdade mais profunda, intuição. A educação para o terceiro milênio, ela parte deste princípio e fundamenta-se neste princípio. Aqui entram em função elementos completamente novos para vós. O cientista, a ideia até agora, jamais pensou que é preciso amar o fenômeno, tornar-se o fenômeno observado, vivê-lo. Que é indispensável para transportar o próprio eu, com sua sensibilidade, até o centro do fenômeno, não apenas com uma comunhão, mas com uma verdadeira transfusão de almas. Partindo da ideia, desse sentido da evolução, desativando os sistemas arraigados da segunda dimensão, consciência linear, da razão fechada em si mesma, e abrindo uma espiral dinâmica de volume, para que a consciência possa se fazer, possa penetrar a alma, abrir o horizonte. E ainda continuamos, e a sua voz pergunta: compreendeis-me? Para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas de vossa alma e estabelecer pelos caminhos do Espírito essa comunicação interior entre Espírito e Espírito. Deveis sentir a unidade da vida que irmana todos os seres, desde o mineral até o homem, em trocas de interdependências, numa lei comum. Deveis sentir esse liame de amor com todas as outras formas da vida, porque tudo, desde o fenômeno químico até o social, é vida, regida por um princípio espiritual. Para compreender, é necessário que possuais uma alma pura e que um liame de simpatia vos una a todo criado. Quando nós lemos essas coisas, todos nós já estamos informados delas. Quando nós retornamos ao Evangelho de Lucas, o único autor não judeu na Bíblia, autor grego, pelo menos naquela encarnação, Lucas endereça o seu evangelho ao excelente Teófilo. A palavra Theo significa Deus, Filo é amigo. Mais do que uma personalidade, a um excelente amigo de Deus, assim fala Pastorino no seu Sabedoria do Evangelho. Mas Lucas diz a Teófilo que estava escrevendo para ele das coisas das quais ele já estava informado, para que ele tivesse a certeza daquelas coisas. Claramente, nós, os amigos de Pietro Baldi, os amigos de coração para coração que estamos buscando esta confirmação, estamos garantindo em nós essa certeza, para com ela estabelecer o patamar de uma nova era, fixando os valores imorredouros de conquistas superiores. Então é natural que o anúncio colocado consiga ganhar campo de expressão em nossa intimidade, conseguindo agora não mais olhar para fora, mas ser capaz de viajar numa viagem ainda não feita plenamente, no país de si mesmo, na profundidade do si, e encontrar-se num mecanismo de despertamento consciencial daqueles valores que já estão lá, aguardando o ser que viaja, aguardando o ser que procura. E aí continua dizendo, dentro do terreno da intuição, o estudo das ciências psíquicas é o mais importante que podeis hoje fazer. O novo instrumento de pesquisa que deveis desenvolver, e se está desenvolvendo naturalmente, é a consciência latente. Já olhastes bastante para fora de vós. Agora, resolvei o problema de vós mesmos, e tereis resolvido todos os outros problemas. Habituai aos poucos vosso pensamento a seguir esta nova ordem de ideias.
Se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, sentireis revelar-se em vós novos sentidos, uma percepção anímica, uma faculdade de visão direta. Esta é a intuição. Purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós, e só então podereis ver. Nós temos acompanhado com muito carinho o trabalho do nosso irmão Maurício Crispino no IBS, TV IBS, nos cursos da Ondas de Transformação e agora nos Sonhos, né? Onde estamos, um poema do infinito, onde no esforço do trabalho, o trabalhador vai abrindo condições ou trazendo elementos para que nós possamos estabelecer uma forma concreta de ação em nós, despertando a viagem pessoal. Ninguém pode viajar pelo outro. Ninguém pode fazer nada por alguém. Cada qual deverá atingir por si próprio, em conjunto, naturalmente caminhando em conjunto, mas cada qual na sua viagem. Cada qual atingindo aquilo, porque é um filho unigênito, é o único da sua espécie. Cada qual atingindo a sua constituição, aquilo que Deus programou para ele na criação, no reino divino, antes dessa viagem tormentosa da queda, no país da matéria, da destruição e da desordem. Nessa reconstrução de espírito, de consciência profunda, nós precisamos, amando o fenômeno, desenvolver a ciência psíquica, não naquilo que do postulado humano tem sido desenvolvido, mas do ponto de vista pessoal, no grande desenvolvimento. E essa intuição, nós só fazendo uma pequena correlação, nós encontramos na pergunta de número 10 do Livro dos Espíritos a seguinte questão: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os benfeitores dizem assim: não, falta-lhe para isso o sentido. Não é um sentido, é o sentido, é esse sentido mais profundo, que suplanta os outros, não elimina, mas suplanta os outros. E aí vem a seguinte pergunta, número 11, porque está tratando justamente disso, da natureza íntima de Deus, do mistério da divindade. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E o benfeitor que responde diz assim: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E Jesus, na sua síntese profunda, define que bem-aventurados os puros de espírito, porque eles verão a Deus. Então essa visão não só será para os olhos, naturalmente, será por uma percepção anímica, de coração para coração, porque é onde Deus está. Aí Kardec faz um comentário, esse é o comentário do Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão, não o racionalismo fechado, mas a sã razão a que se abre. Razão que, segundo o livro Libertação, começou no movimento da Terra há cerca de 40 mil anos, com a chegada dos capelinos aqui na Terra, que vão miscigenar com o autóctone, e hoje nós estamos no ápice de um ciclo de desenvolvimento, participando daquela chamada transição planetária, para que na conclusão da transição, podia trazer um pouquinho d'água, fazer um favor, se tiver jeito, que nessa transição nós possamos atingir, já está aqui, o Evangelho diz que bem-aventurado quem der um copo d'água fria a um dos pequeninos amigos do Cristo. Aí, no mesmo, a água fria já resolveu o problema. Sua voz continua abrindo horizontes.
Então não esperastes, nem sonhastes nada mais alto na diuturna fadiga de vossos sofrimentos e de vossos trabalhos? Segui-me. Não se trata de um lindo sonho, nem a fantástica exploração do futuro a que estou fazendo. É o vosso amanhã. Eu falo ao homem de vosso destino, de vossa vitória e de vossas dores de amanhã, não apenas naquele longínquo futuro sobre o qual não vos preocupais, mas de vosso futuro próximo. Claramente estamos num terreno filosófico. Claramente abre o horizonte que precisa ser trilhado no terreno pessoal, mas é algo que deve tanger com profundidade o nosso interesse, que deve visitar com maior ânsia, com maior anseio de alma, atingir este amanhã, que não é tão longe quanto foi idealizado ou pensado por cada qual de nós, talvez, em tempos remotos, quando Deus parecia muito distante, mas que agora pode ser que abre uma perspectiva mais próxima. Como está hoje, vós o sabeis, ele está dizendo isso lá em 1932, a psicologia humana não tem amanhã. Ela o busca ansiosamente, mas por si só não sabe achá-lo. A mente humana procura um conceito que a abale, conceito profundo e mais poderosamente sentido, que a oriente para a iminente nova civilização do terceiro milênio. E aí nós vamos pensar nesse terceiro milênio, né? Comparando, fazendo uma pequena comparação, nesse atual momento que vivemos, que chegou o tempo realmente, todos nós sabemos, mas só para confirmar, Jesus várias vezes ele vai expressar desta maneira assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. Terceiro dia, essa expressão terceiro dia, ela aparece várias vezes. Essa questão de tempo na Bíblia toda, nós sabemos que ela tem um emblema. Dentro de uma das buscas de entendimento do emblema, nós temos no Novo Testamento uma equação, mas temos outra no Velho Testamento que compara diferente. Então, do Velho Testamento, um ano, 30 dias, seria 30 anos. Um dia seria como um ano. Aqui em Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí, naturalmente, nós somos tentados a buscar a aplicação da equação, não é? Nós vamos pensar nos 3 dias, ele vai ressuscitar no terceiro, então nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro dia, fazendo uma correlação. Primeiro dia, sexta-feira, que é o dia da crucificação, que representa nessa equação o primeiro milênio. O primeiro milênio nós poderíamos então definir como aquele movimento da prisão e crucificação do Senhor, quando nós temos no segundo dia, o segundo milênio, representado no sábado, que seria aquele momento da visita às regiões inferiores. O Espírito Maria Dolores conta no livro Alma, no livro que eu não me recordo o nome, agora, ela vai falar da visita de Jesus às regiões mais profundas, em busca de Judas, né? Judas atormentado devido ao suicídio, não estava previsto o suicídio, né? Ele sofria e Jesus o consola, aplica-lhe passes reconfortantes e ele dorme. E alguns anos depois, talvez uns 60 anos depois, aí no mesmo livro, Maria Dolores conta, Jesus faz a ressurreição, conta que Maria de Nazaré volta lá para buscar o espírito de Judas e começar a série de reencarnações até culminar como Joana d'Arc, né? Então seria o sábado, o segundo milênio, que concluiu recentemente, era o movimento
mais profundo das dificuldades que nós passávamos e que Jesus tutelava, nos consolando. E naturalmente o domingo representa então o terceiro dia, o terceiro milênio. No terceiro dia seria o dia da ressurreição. E o terceiro milênio deve ser então a ressurreição. O professor diz assim, no livro Deus e o Universo, está no prefácio do livro Deus e o Universo, é ele quem escreve, não é? Recebe a onda criadora, nós já vimos em 20 noites, ele escreve todos os conceitos, a linha mestra do livro, e depois amplia alguns capítulos, alguns horizontes, né? Dentro do capítulo. E aí ele diz assim, e a hora chegou, a fim de que a humanidade, com o terceiro milênio, entre no seu terceiro dia, aquele em que Cristo ressuscitou. Cristo que afirmou que reconstruiria o templo em 3 dias. Assim, a velha civilização materialista deve ceder lugar a uma nova civilização de tipo oposto, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre ressurreição. Eu fui convidado a discutir sobre ressurreição uma vez em Belo Horizonte, com um amigo da entrevista do Espiritismo BH, e o tema era ressurreição. Mas a gente sabe que quando nós vamos falar no meio espírita, alguns assuntos assim, ele tem determinadas limitações, e nós entendemos perfeitamente, e dentro da equação discutida, nós não podemos avançar muito, mas também não tínhamos muita condição de avançar mais do que foi avançado, não. Mas conversando com o Gilson sobre o assunto, ele falou, você podia ter ido um pouquinho mais profundo. Aí eu pensei comigo, a gente não podia ir, mas também não tinha condição de ir, mas precisava de ir, né? E começamos a pensar sobre a ressurreição, algumas ideias sobre a ressurreição, né? Então nós buscamos aqui 4 itens para discutir, e queríamos discutir aqui agora. Naturalmente é de conhecimento de todos, mas queríamos falar, já que não falamos lá naquela ocasião, né? Nós vamos entender a ressurreição como ressurgimento. Emmanuel diz isso nos comentários que ele tem no livro Fonte Viva. Ressurgimento. Então, ressurreição, para nós, no primeiro item, quando desencarnado, quando morto o corpo, o espírito ressurge no mundo espiritual. Todo mundo, todo espírito que morre, toda pessoa que morre, todo ser que morre, ele ressurge no mundo espiritual, onde ele estava antes da reencarnação. Então, a ressurreição é um ressurgir no mundo espiritual. Os livros de André Luiz narram muitas experiências nesse sentido, e principalmente nós temos o livro Obreiros da Vida Eterna, que narra 5 experiências de desencarnação, desde uma eutanásia até um caso de uma desencarnação da Adelaide, que a própria desencarnante que corta os laços do perispírito vinculado ao corpo, cada qual com a sua expressão de ressurgimento. Nós temos uma outra forma de ressurreição que está falada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ressurgir do Espírito na Terra em nova encarnação. Então a reencarnação, ela é um item da ressurreição. Numa nova experiência, todos nós quando nascemos, nós estamos ressurgindo, porque não é a primeira vez que chegamos aqui na Terra, e eu não sei quantas nós temos, mas deve ser pelo menos umas 1000 encarnações aqui no planeta Terra. Se não for mais, não é? Nós não sabemos dizer exatamente, não temos a estatística. Mas no livro Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico Xavier, mensagem do Espírito Militão Pacheco, capítulo 18, chamado Espiritismo Pergunta, nós temos lá a fala do Espírito dizendo que nós já transitamos por tudo que canta aqui no planeta Terra, e para isso gasta tempo, não é? Então devemos ter tido muitas experiências. Uma outra questão de ressurreição é o ressurgir do espírito, depois de desencarnado, entre os seus familiares e amigos, sem que esses familiares e amigos o vejam, e eles comentando sobre ele. Essa ressurreição é complexa. Essa ressurreição ela foi narrada no livro Nosso Lar, por André Luiz, 10 anos depois da sua desencarnação, aproximadamente. Ele retorna à sua casa, ressurge na sua casa, e é reencontrado pelos seus, que não o veem,
mas que opinam sobre ele, porque sentiram de alguma maneira a sua presença. E creio que nós todos precisamos refletir sobre esse aspecto, que parece que é uma regra. Todo desencarnado, no tempo adequado, deverá ressurgir entre os seus familiares e amigos para aferir o conceito que eles têm sobre ele depois da ausência dele, depois de morto. Principalmente na hora que está dividindo herança. Pede a Jesus para voltar em casa só depois de 50 anos. Quando quase todo mundo tiver desencarnado, só tiver trineto. Porque aí não lembra muito, né, gente? Não deve ser uma questão muito fácil retornar e ouvir opiniões, e a gente não pode falar nada. O livro Missionários da Luz narra uma experiência fantástica. Uma reunião no mundo espiritual, tinham 300 inscritos encarnados. O instrutor Alexandre mantinha um curso regular no mundo espiritual, semanal. E naquele dia estava confirmado uma quantidade de espíritos, mas 2 deles não foram. E eles foram procurar saber por que os 2 não conseguiram desdobrar do corpo e ir à reunião. E encontrou um deles que estava preso ao corpo, desdobrado já, dormindo, preso ao corpo, mas que ele ficou amarrado ao corpo, com os olhos fechados, porque ele encontrou um amigo que ressurgiu diante dele. Esse amigo tinha desencarnado recentemente, e o encarnado opinou sobre esse desencarnado de forma não caridosa. Falou coisas que ele achou que era, mas que não eram. E o outro saiu de onde estava, atraído pelo pensamento, e veio explicar. Mas não veio explicar de forma fraternal, como nós estamos aqui agora, né? Veio no sentido daquele homem primeiro nível, né? O tipo biológico primeiro, nós ainda veremos aqui se der tempo. E ele estava assustadíssimo, tendo um pesadelo terrível e pensando assim, o que eu comi no jantar? Né? O mal não é o que entra pela boca do homem, não é mesmo? É o que sai. É um ressurgimento. Esse ressurgiu para ele lá. Então, naturalmente, nós temos que atentar que tem essa ressurreição, que é ressurgir depois de desencarnado. Comecemos a preparar desde já, prepara o grupo, porque vai aparecer lá, no dia de mãe, dia de pai, dia de aniversário, ou outra data qualquer, né? Vários fizeram assim, todos fazem isso e narram nos livros, e nós precisamos aprender. E tem, claro, o campo maior da ressurreição, que é o ressurgimento e o retorno definitivo do Espírito no reino de Deus, e esse nós conhecemos o caso, por enquanto, para nós, único, de concreto, de conhecimento do caso, que é o de Jesus Cristo, que retornou definitivamente ao reino, depois da crucificação, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego meu Espírito. Entregou plenamente, ele que inaugurou o processo todo com a queda, né, a estrela da manhã que caiu, ele também está levando de volta todos que vieram acompanhando-o. Vamos ver aqui um item só, Jesus ressurgindo entre os seus amigos. Nós não vamos ver a ressurreição dele no reino de Deus, nem na nova encarnação, porque ele só teve uma única aqui no planeta Terra, não é? E não temos a notícia da ressurreição dele no mundo espiritual, mas temos dele entre os amigos. Está descrito pelo evangelista Marcos. Vamos ler. Ressurgimento do Espírito entre seus familiares e amigos. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, tão feliz e alegre, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Vai ser assim. Ah, eu vi, papai. Mentira, conversa fiada. Não tem nada disso, não. Sonhei com vovó, que bobagem. Não é? Não creram. Os próprios discípulos, está escrito pelo evangelista Marcos. Nós não inventamos palavras, né? Não foi aceito. Segunda tentativa.
caminho de Emaús. E depois manifestou-se de outra forma, no mesmo dia, 11 horas da manhã. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Não aceitaram. Olha a dificuldade. Maria de Magdala podia dizer assim, não, Maria, você, por que Jesus ia aparecer logo para você? No livro Boa Nova fala assim, mas para você, Maria. Agora aqui não, nós temos o Alfeu de Cleófas, e temos outro com ele, Tiago, parece-nos. E esses 2 voltaram e deram testemunho, estavam no caminho de Emaús, Jesus foi, dialogou com eles, conversou, partiu o pão. Eles ardiam o coração, eles falaram, nós registramos aqui, voltaram e anunciaram. Antes das 18 horas, a informação, não foram acreditados. E aí lá em Lucas está narrado assim, esse momento deles. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura, as Escrituras? Ou seja, quem recebe a mensagem, recebe no coração. Aquele que consegue acolher a ideia criadora para expandi-la com sabedoria, recebe no coração. Mas a comunicação disso é muito difícil. Quando André Luiz visita a sua casa, ou a casa que ele morou um dia, de todos lá, ele narra no livro, apenas uma jovem, sua filha, mantinha a sintonia. E ela, de alguma maneira, captou a ideia dele lá. Ela sentiu. A outra filha não, a esposa nem podia pensar nele, não é? E o atual representante da casa também não queria nem que se falasse dele lá, não é? Então tem aqueles que vão aceitar e aqueles que não aceitam. Terceira tentativa. Finalmente, apareceu aos 11. Não é aos 10, né? Nós vamos ver aqui ainda. Apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Olha a expressão. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Isso é o terceiro dia, gente. Isso é o terceiro dia, que é o dia da ressurreição. Nós veremos aqui ainda. Vamos captando a ideia aqui. Aí João narra esse mesmo evento. João não falou nada disso, porque ele estava lá, não acreditou, né? Não é mesmo? Marcos não estava, não é? Ou se estava, ele não era, ele era muito jovem nessa ocasião, né? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Isso é que o João narrou, Francisco de Assis, né? Isso que ele narrou. Mas o Marcos fala da chamada de atenção. Nós já estamos no terceiro milênio. Já está na ressurreição. No dia da ressurreição. As mensagens têm chegado. E ela chegou na madrugada, antes de inaugurar exatamente o ano 2000, 2001. Mas na alvorada, 100 e poucos anos, as vozes já estavam ressuscitando, revivendo o cristianismo do Cristo. Trazendo de volta aquele cristianismo dos primeiros cristãos, propondo-nos um novo processo. Eram 10 somente, porque além do Judas que havia suicidado, diz o João, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé só estava na segunda, que foi no outro domingo, né? E aí nós vamos fazer um estudo dessa série toda de aparições, foram 40 dias seguidos de aparição, não é? Mas nós vamos fazer desse primeiro momento dos 3 dias. Do primeiro dia, né? Para trazer uma ideia, para a gente refletir com esse sistema da educação para o terceiro milênio. Quando o Capelino chegou aqui na Terra, a Terra vivia com o Neandertal, um sistema a evolução era regido pelo feminino. O Espírito Joana de Ângeles fala isso no prefácio do livro SOS Família. Nós tínhamos no sistema
de distorção do feminino na condução, nós tínhamos a poliandria, que era a poligamia feminina. Com a chegada dos capelinos, engendrou na Terra um sistema diferenciado, não é? A ideia da poligamia masculina. Naturalmente havia poligamia masculina também na outra sociedade, né? E agora continua também. Mas gerou uma situação onde a razão, né, o masculino predominou, né? Essa forma de domínio que estava em voga. E para nós entrarmos numa nova era, nós precisamos acolher essas ideias todas, como aquele símbolo do tal, do Yang e do Yin, né? O símbolo que apresenta para nós a força masculina e a força feminina em perfeita harmonia, num círculo. Quando diz assim, então, para nós, pensando nessa ideia. A primeira aparição de Jesus é para Maria da Madalena, o feminino. Um feminino que começa a se curar. O feminino que concebe. Porque o feminino recebe, é o campo receptivo da alma. O masculino é o campo que opera, que irradia. Se o feminino que filtra a ideia não estiver pacificado, naturalmente haverá uma conspurcação, uma distorção na captação e, naturalmente, uma irradiação não saudável. É preciso curar o feminino. A era de Aquário, que inaugura esse terceiro milênio, ela é uma era de cura do feminino, onde o homem carrega um cântaro. O evangelista Marcos narra isto. Os discípulos perguntam, Senhor, onde vamos elaborar a Páscoa? E ele diz, entra na cidade e encontrareis um homem com um cântaro, carregando um cântaro. E diga a ele, o Senhor precisa de fazer a sua Páscoa. E assim foi. E o símbolo que define o signo do Aquário é um homem carregando o cântaro. Lembrando que naquela ocasião na Palestina, se nós não estivermos enganados, quem ia à fonte buscar água eram as mulheres, elas que carregavam o cântaro, né? Então não era comum o homem carregar o cântaro. É o lado feminino em eclosão, o lado feminino sensibilizando-se, abrindo da razão fria, lógica, para um sentimento mais pleno, mais renovado, em novas buscas, mas ainda gerou um descrédito do grupo. Maria Madalena, renovada, anunciando a ressurreição, ela não foi acreditada, não foi dada a ela a voz, o direito da voz. Porém, há um processo interno de elaboração. Há um processo que ainda não está no coletivo, está no indivíduo, ainda estamos nas bases primeiras. Depois ela aparece a dois amigos, que é o masculino, não é? Generosos, que demandavam o campo. Novo campo de ação que o Senhor nos confia. O campo que abre horizonte para a nossa irradiação criadora. Também gerou descrédito do grupo. O movimento inaugural de equilíbrio do feminino e masculino é um trabalho interior, que muitas vezes fora, principalmente no grupo da família, tem uma discórdia, porque criticam que está muito místico, muito fanático, muito dedicado às religiões, esquecendo das coisas do dia a dia. Isso pode acontecer, é um descrédito natural. Foi assim nos primeiros movimentos da ressurreição no domingo. É assim, tem sido assim nos primeiros dias desse terceiro milênio. Logicamente não será no final. No final do terceiro milênio nós teremos o coletivo inteiro. Mas agora, se nós somos convocados, eu não sei por qual motivo, o Senhor Jesus deliberou que chegou a nossa hora de estarmos neste campo de trabalho, que nós possamos justificá-lo, a despeito de todos os descréditos que verdadeiramente possam surgir. Nós estamos tentando fazer uma análise para essa educação do terceiro milênio. Porque é preciso atingirmos a educação. Desde Sócrates ela é falada, mas jamais vivida. Alguns precursores conseguiram expressá-la, mas a maioria de nós não atingiu ainda o plano da educação. Estamos num plano de uma informação, da instrução, quando muito. Terceira manifestação, aos 10 amigos e todos os outros presentes, porque não só estavam os 10, mas os outros que estavam ali, era um grupo, um coletivo, né? Representando o coletivo que desperta e vê, aprontando-se para a tarefa apresentada. Dia a dia, a onda cresce. Ela está no particular feminino, particular masculino, nessa unidade do ser, mas já ganhando campo no coletivo. Estamos nos conectando cada vez mais. As ondas
de transformações vão atingindo as consciências, favorecendo o coletivo, o grupo, a conseguir sentir a presença do Cristo. O planeta está vibrando na faixa de um parto para dar a luz. Nossa, que agora eu fiz uma coisa complexa. É antissistema ainda. Eu ia mostrar o último, a fala, né? Ela está lá. Então, a gente não sabe como é que faz. Não sabe nem desfazer quando faz errado, né? É um sistema complexo. Não, o sistema não é complexo, né? O antissistema é que é. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma vez definida essa equação íntima, porque não dá mais apenas para falar da boca para fora, é preciso estabelecer uma fecundação interna para a palavra ganhar autoridade, não é? Diz assim a sua voz através do professor Pietro Baldi. Então não é por acaso que vos chega a minha palavra. Ela vem não para destruir as verdades que possuís, mas para repeti-las de forma mais persuasiva, mais evidente, mais adaptada às novas necessidades da mente humana. Vossa psicologia não é a mesma de vossos pais, e as formas adequadas para eles não são para vós. Nós temos mais alguns minutinhos, né? Meu Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Sistema da educação. Sistema da educação. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? 40 dias depois da morte, ao mar da Galileia, a segunda pesca maravilhosa havia acontecido. Jesus pergunta, amas-me mais do que estes? Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? 40 dias antes, Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus, né? O princípio é esse. 3 negativas, 3 afirmativas, para poder fazer o trabalho da confirmação, que precisava fazer. Eu não sei quantas vezes eu neguei. Quantas vezes as vozes vão gritar na consciência, amas-me, não é? Mais do que estes. Esse é o processo, é o método que nós temos aprendido, né? Diz assim no capítulo 65, está 45, mas está incorretamente colocado ali, da grande síntese. A transmissão ao subconsciente ocorre justamente através da repetição constante. Então dizeis que o hábito transforma um ato consciente num ato inconsciente. Com ele, forma uma segunda natureza. Este é o método da educação. A repetição. Um trabalho de formação de nova onda, onde não elimina aquele hábito antigo, mas constrói outro hábito. Nada se perde, é preciso transformar, não é? Então, quando Jesus apresenta 3 perguntas, nós estamos entendendo que ele estava dando a chance ao apóstolo de reconciliar com a própria consciência de negação, que negava e que negou 3 oportunidades. Aí está lá no Livro dos Espíritos, nos comentários, Allan Kardec diz assim, a educação moral, não a do livro, né? A educação moral consiste na arte de formar os caracteres, tipo, né? E o caráter, que é o tipo, né? Que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É preciso habituar a afirmar positivamente. E aí Emmanuel vai dizer que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. E aí nós temos então a repetição, o hábito, o automatismo, o instinto. Porque o instinto é a síntese de todo um ato repetido. Quando gerou um instinto, aquilo já automatizou. Está automatizado, gerou um instinto. Então a educação ela vai fazer isso conosco.
Nós somos mal educados porque naturalmente é um instinto. Se encontrarmos uma pessoa na rua e ele vai, a gente vem, ele vem, na terceira ida nós já começamos a ficar irritados. Isso sai assim, brota naturalmente, não é? Naturalmente. Está gravado em nós. Agora é preciso aprender voltar e abraçar. Falei, eu te amo, meu amigo. Se fizer um negócio desse, não é? Esse é o novo sistema. É preciso ter esse movimento do hábito, não é? É de repetir. Amas-me? Amo. Meu bem, você me ama? Amo. Mas você me ama. E Jesus falou a mesma coisa. Simão, filho de Jonas, amas-me? No terceiro versículo lá, o evangelista escreveu assim: Pedro entristeceu-se por ter dito terceira vez, amas-me. Ficou triste. Ficou com raiva, não. Ficou triste. Falou, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falava com ele assim, confirma as minhas ovelhas. Primeiro ele mandou confirmar o cordeiro e depois as outras duas confirmar as ovelhas. Aqui nós não vamos só passar, porque eu estou vendo que o tempo lá vai ligeiro. Não, ainda tem um tempinho. O gente espírito é assim mesmo, depois de 40 anos, jamais aí, muito mais, não enxerga mais. O tipo humano. O tipo humano comum, primeiro, a base, porque para cada um tem que ter um sistema, né? Está acabando. Move-se em nível baixo e vive e só concebe viver no nível vegetativo. Move-se num campo físico no qual a ideação é concreta, quase muscular. O mundo sensório é toda a realidade, nenhuma abstração, nenhum conceito sintético supera. Os instintos primordiais, fome e sexo, fome e amor, dominam a sua satisfação, são a única necessidade, alegria e aspiração. Esse é o tipo básico. Tem os 3 tipos no planeta. A educação tem que trabalhar com os 3. Né? O tipo 2, tipo humano, mas a civilização criou um tipo mais elevado, com psiquismo mais esperto, que chega até a racionalidade. A explosão das paixões é controlada pelo menos na aparência. Não fica com muita raiva exterior, não é só interior. Os instintos primordiais, ainda que sendo os mesmos, complicam-se, revestem-se de um trabalho reflexivo controlado, sutilizam-se, tornam-se mais nervosos e psíquicos. Adora-se a riqueza e até a cultura. Impera a ambição que incentiva a luta, que se torna cada vez mais nervosa e astuta. É o tipo 2. O tipo 2 nós estamos nele, né? Transitando para o tipo que devemos atingir. Né? Ali é capítulo 78, lá eu pus em número, ali eu pus latim. Que está no livro em latim, né? Em alguma tradução. Existe um tipo ainda mais elevado de homem, dificilmente reconhecido por fora, por quem ainda não tenha chegado a esse nível. Se não for relação de coração para coração, não percebe. Não percebe. Você está perdoando a pessoa, ela está falando assim, mas você não vai brigar, não? Você não é homem, não? Estou te amando, estou te perdoando. Ele não entende, claro, dificilmente, não é? Muitas vezes é um solitário, um mártir, cuja grandeza não é reconhecida senão depois da morte. Isso é natural. Só o medíocre pode ser logo compreendido e aclamado pela maioria dos iguais. Glória fácil e rápido significa pouco valor. Nesse tipo, o concebível dilatou-se até a síntese máxima. A consciência atingiu a dimensão superior da intuição. Está muito distante da média, porque viu e compreendeu as altas metas da vida e só pode passar pela terra em missão, amando e fazendo bem. Isso naquela época, porque no futuro, no mundo de regeneração e depois no mundo feliz, naturalmente, será a maioria, né? Claro que está caminhando para isso, a educação é para isso. E aí ele vai dizer da ética, né? Porque para atingir esse plano é preciso ter uma ética. Ele diz, a minha ética, minha concepção implica uma ética progressiva. Por isso vos mostra como modelo os tipos super-humanos, cada vez mais perfeitos. Concepção aristocrática e dinâmica, antípoda da vossa, elevada ao tipo ideal, eleva ao tipo ideal a mediocridade da maioria. Colocadas essas bases racionais, é fácil a construção do edifício ético,
que coincide com o posto em prática há milênios pelas religiões, filosofias, leis sociais, ditado pelas revelações, sentido pela intuição. Mas sem esse fundamento de racionalidade que hoje é necessário para ser aceito pela psicologia moderna. Então, todos nós que somos convidados a elaborar esse sistema educativo para o terceiro milênio, que começa em nós e trabalha na relação com o grupo, precisamos aprender a desempenhar uma ética, desempenhar essa ética que atenda a todos os 3 tipos, né? E aí vamos ter uma fala aqui, quando atingir aquele plano. Lá no Gênesis, a promessa era essa, na criação. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha o que o professor escreve. Eis o que vos aguarda no futuro. O progresso científico e mecânico iniciou um novo ciclo de civilização. As forças naturais serão dominadas e submetidas. E o homem, tornando-se verdadeiramente rei do planeta, aí assumirá a direção das forças da matéria e da vida. Esse é o sistema da educação. Assumir as rédeas da vida, onde eu agora sei. Eu não apenas creio. Eu não apenas sou levado, conduzido, mas onde agora temos a condição de coordenação. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, está em João 13:17. As civilizações futuras vos imporão um regime de coordenação e de consciência, na qual se valorizará grandemente o tão depreciado valor moral e psíquico, até agora, fator fundamental para um ser que, em plena responsabilidade e conhecimento das consequências, terá que assumir a função de central psíquica, em torno da qual girarão não mais o presente estado de luta e de anarquia, mas todas as forças do planeta em perfeito funcionamento orgânico. Olha o que nos aguarda. O que já nos chama agora, nos aguarda não, é agora, né? A luta não é nem amanhã, nem foi ontem. A luta é hoje. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. A beleza do futuro será, sobretudo, o funcionamento harmônico de vosso mundo. Vosso progresso será uma conquista de ordem, que vos harmonizará com a ordem reinante no universo. A matéria que completou seu ciclo de vida, atingiu o estado de ordem no universo astronômico, também o espírito, no universo astronômico, também o espírito, que hoje está para vós no período das primeiras formações caóticas, realizará a fase de ordem, tanto mais quanto mais avançar no ciclo da vida. Bem-aventurados os livros de ouro. Cortaram a minha palavra, acabou o tempo. É o último, está acabando.
consciência de volume e a penetração na verdade, não pelo livro, mas pela captação direta da nour cósmica. Isto é amor. E este amor que vibra e pulsa, comunica com o outro. Nós estamos nos primeiros movimentos, estamos abrindo o horizonte, mas a promessa não é só de abertura, é de plenitude, de vivência, de integração, de unidade, totalidade, individualidade, todo esse pleno do ser na vida do homem. É o convite que a maioridade dos encontros realizados pelo Ferdinando lá atrás, 21 anos, 21º, chegando à maioridade absoluta, convida a todos nós aqui nós estamos no plano filosófico, mas vamos adentrando ao terreno prático de como realizar isso e como atingir e chegarmos verdadeiramente à grande síntese do amor para encontrarmos com Cristo e vivermos de forma cristã. Fica a paz a todos, muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org